Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Você sabe quem foi Mical? Mical é o nome de uma mulher. Ela era filha de Saul e ela foi dada por esposa ao rei Davi, que todos nós conhecemos, aquele que lutou contra o filisteu. E Davi conseguiu casar com essa mulher porque Saul queria matá-lo. E aí colocou uma armadilha para ele, que se ele fosse despojar os filisteus, ele casaria com a filha de Saul, que era o rei de Israel. Mas o título que você viu aí, Síndrome de Mical, isso é muito comum entre nós. Você vai entender. Síndrome de Mical. E você provavelmente, cada um de nós, ou tivemos essa síndrome ou fomos vítima dela. E a meditação está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, e o versículo 16, para você entender o que significa síndrome de Mical. E às vezes aqui na internet nós também somos vítimas de síndrome de Mical. Todo aquele que prega a palavra, aquela pessoa simples, humilde, normalmente ela é vítima da síndrome de Mical. E eu vou fazer a leitura e aí nós vamos meditar sobre esse texto. E será que você tem essa síndrome? Você deve meditar sobre isso. Diz assim no versículo 16 do capítulo 6 de 2 Samuel. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Hoje talvez as pessoas estão olhando através da internet. Às vezes as pessoas estão fazendo a obra de Deus, está pregando o evangelho, mas por causa da simplicidade dela, do status dela, ela sofre. Ela é vítima da síndrome de Mical. Sempre vai existir uma pessoa com o mesmo espírito de Mical, desprezando-o no coração. E isso, meus amigos, meus irmãos, isso traz um prejuízo para aquela pessoa que porta essa síndrome de Mical. E aí ela desprezou. Tem muita gente que não tem coragem de abertamente abrir a boca e falar, mas no coração ela tem aquela soberba, aquele orgulho, aquele desprezo. E aí no versículo 20, ela foi e falou para Davi que não gostou nada daquilo. E aí Davi, no versículo 22, ele disse para ela: e ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falasse, delas serei honrado. E o versículo 23, e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. A síndrome de Mical, ela traz esterilidade na vida espiritual. Mesmo você estando dentro dos templos, você pode ter síndrome de Mical e você venha ter esterilidade, você não vai produzir frutos. Isso é muito perigoso, meus amigos, meus irmãos. Estou fazendo essa reflexão aqui porque eu percebo a síndrome de Mical em várias pessoas. Várias pessoas desprezam no coração. Várias pessoas maneiam a cabeça. Aqui nas redes sociais, isso é muito comum. Eu percebo claramente. E se nós formos analisarmos a vida espiritual dessas pessoas, elas são estéreis. E segundo aqui o versículo 23, ela permaneceu sem filhos até o dia da sua morte. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia que ele estava como diz Mical, você está se humilhando
Mas como ele disse, eu me envileci, quer dizer, se humilhou, ficou, né, de uma maneira humilhante, vamos dizer assim, porque eles estavam dançando diante do Senhor. E no 21, ele disse bem claramente, diz assim no versículo 21, disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E às vezes nós falamos aqui, igual nós estamos nos expondo aqui na internet, as pessoas meneiam a cabeça, não, você está sendo ridículo, você está fazendo coisa vergonhosa. Mas se você estiver no seu coração tendo a síndrome de Mical, como eu te expliquei, você vai produzir esterilidade na sua vida espiritual. Eu gostaria que através desse pequeno vídeo você refletisse sobre isso. O conselho é minha redenção, e tua voz é tão suave.